Bueno, bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este importante evento de internacionalización. Nuevamente a todos nuestros asistentes, aquellas personas que se están conectando, queremos darle muy buenas noches. En nombre de las oficinas y direcciones de Relaciones Internacionales de 7 instituciones organizadoras, las cuales son la Universidad de San Buenaventura, la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias Bolívar, Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Universidad del Sinú, Seccional Cartagena. También tenemos a la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, Unicolombo y a la Corporación Universitaria Rafael Núñez. A todos le damos la más bienvenida a la Semana Internacional Brasil 2020 en su versión virtual. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por permitirnos este evento de internacionalización en casa y esperando que todos ustedes se encuentren bien desde su comodidad y desde sus hogares. Hoy tengo el honor de ser la monitora de este importante espacio de educación. Mi nombre es Joyce Maza Martínez. Soy la coordinadora de internacionalización de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en Cartagena. Hoy tenemos una conferencia muy especial. Se llama Innovación y Tecnologías Sociales para el Desarrollo Sostenible en la Amazonía Panamericana. Con nuestro conferencista también muy especial invitado, el doctor Romier Souza. Él es ingeniero agrónomo, máster en agricultura en familiares amazónicas de la UFPA. También tiene un máster en agroecología en la universidad, una de las universidades en España. Su doctorado en estudios medioambientales también aquí mismo en España y es profesor de la IFPA en el campus. Trabaja en investigación y en agroecología, educación rural y desarrollo rural. Para dar inicio a esta importante conferencia, queremos pedirles a todos nuestros asistentes el permiso de grabar esta sesión y explicarles cómo va a ser nuestra temática. Nuestro conferencista va a tener un espacio de 30 a 40 minutos donde nos va a explicar, donde nos va a hacer toda la presentación de este tema. Y usted como asistente puede formular sus preguntas por medio del chat, en la cual recopilaremos y nuestro propio invitado dará respuesta a cada uno de ellos. Bueno, sin más, quiero darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias, Joyce, por esta invitación. Me quedo muy feliz por estar aquí. Como hablaba antes contigo, yo tengo un sueño de conocer Cartagena y Colombia también, como todo. Entonces, este es un momento importante para poder intercambiar conhecimentos e quem sabe em futuro está presencialmente em Cartagena, não? Eu me quedo muito interessado em la cultura de Colômbia e também somos hermanos de Panamazônia e isto é muito importante para nós outros fazer este trabalho de intercâmbio e este processo de internacionalização. Hablo desde la Amazonía brasileña, de un sitio donde me ubico. La institución donde estoy ubicado es IFPA, Instituto Federal de Pará, que es una institución nacional, pero que está en todos los sitios de Brasil. Y acá estamos en un campus, se habla campus, um campus que tem quase 100 anos de existência. Então, tem um pouco de
experiências, né, com vários processos de formação, especialmente com a educação agrícola. Então, se vou falar um pouco sobre este processo de inovação, pesquisa, e como que tenhamos trabalhado algumas experiências para o desenvolvimento sustentável, vale? Eu vou colocar minha apresentação. Se vê? Doctor, podemos ver. Bien. Entonces, buenas noches a todos y todas que estão nos assistindo. Hoje vou falar sobre inovação e tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável em la Amazônia Pan-Americana. Pido perdão por mi portunhol, pero vou fazer um esforço para que vocês puedan compreender mi charla, ¿vale? Entonces, queria empezar hablando sobre o momento atual de nossa humanidade e também da situação do planeta e por que este tema da inovação e tecnologias sociais para o desenvolvimento é muito importante para todos nós outros. Então, queria começar falando exatamente um conceito que tem ganhado força nos últimos anos, que é a ideia de antropoceno. Antropoceno tem uma relação direta com a forma como os seres humanos têm hecho uso de los recursos naturais, né, ou como diremos por aqui, de los bienes de la naturaleza, e como que o impacto deste uso em los últimos 2 ciclos, pelo menos, é tão grande que há um processo de mudança geológica. Né? Isto é uma tese, né? Então, o modelo econômico capitalista ha introduzido profundos câmbios, né, sem precedente em los ecossistemas, com o fim de satisfazer as demandas de alimentos, água, dulce, madeira, fibras, energias, obviamente para satisfazer as necessidades de los seres humanos. Pero este senhor Paul Crutzen, que é ganhador de Prêmio Nobel de Química em 95, trouxe uma teoria de que a influência do comportamento humano em la Terra nos últimos séculos tem sido significativo e constitui uma nova era geológica. Então, antropoceno uma síntese, né, de todas estas mudanças que tinham ocorrido em planeta exatamente pela ação de los seres humanos. Então, Crutzen chama antropoceno exatamente este processo de mudança e também habla de uma grande aceleração, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Não? E estes são alguns gráficos, estão muito pequenitos, pero é importante observar como a curva hace sempre para cima e sempre mais, então, concentração de CO2, concentração de NO2, de gases do efeito invernadeiro, e muitas a grande ideia deste gráfico é mostrar que há um processo de aceleração de consumo de todos os recursos naturais existentes em planeta hoje em dia. Né? E Barreira Balsós, que é um pesquisador mexicano, diz que antropoceno é um câmbio de época, uma crise sistêmica e que gera uma fragilidade em um planeta lleno de incertidumbres. Então, na verdade, um momento muito para pensarmos, refletirmos sobre
para onde queremos ir. Estes cambios, por um lado, ajudaram muito a melhorar a vida de milhões de pessoas, mas também debilitaram a capacidade da natureza para autorregular-se. E Clara Nichols, que é uma pesquisadora de Colômbia e trabalha em la Universidade de Berkeley, habla de que hoje vivemos pelo menos quatro crises interrelacionadas: a crise econômica financeira, a crise energética por conta de, especialmente, os combustíveis fósseis, a crise alimentária, uma crise ecológica, especialmente relacionada a câmbio climático, e agora, este ano, todos nós estamos passando por uma crise global de saúde pública, que vai mostrar que tem uma relação com nosso sistema alimentar de alguma maneira. Então, agora todos nós estamos exatamente vivendo esta pandemia da Covid-19, que é uma crise global de saúde pública. Bueno, e quando falamos de uma crise, falamos também de que nossos sistemas naturais têm baixo estresse, né? Então, se um processo grande de desflorestação, erosão de suelos, extinção de espécies, pesca colapsando, escassez de água. Eu não vou profundizar por causa de meu tempo, pero queria trazer que há muitas informações, muitas investigações que demonstram claramente como que os seres humanos têm profundizado esta crise que chamamos de uma crise ecológica global. E este é um trabalho publicado em la revista periódico Nature e que traz um pouco do que chamamos de los limites planetários. Então, esta ideia que o que está em verde são os limites para uma série de indicadores de planeta, e o que está em rojo é exatamente o que já ultrapassamos do limite. Então, este estudo habla de que não importa o que hacemos agora, muitas das coisas indicadores socioambientais, nós já ultrapassamos todos os limites. Um exemplo é exatamente a taxa de la biodiversidade que temos, né, e quantos animais e plantas já se quedaram extintas em mundo, né, e em la Amazônia isto é um problema muito grande. Agora mesmo em Brasil temos um grande problema com a questão da deflorestação e também os fuegos, né? Muitos deles que são hechos por grandes fazendeiros para que depois se coloque ganado, se plante monocultivos. Então, há um problema muito grande com a taxa de perda da biodiversidade. Isso não é só em Brasil e, claro, em todo o mundo isso tem ocorrido, pero em Brasil temos sofrido bastante com este problema. Bueno, um outro elemento é uma avaliação atual do sistema agroalimentar. Então, muitos estudos científicos têm sido feitos recentemente, e uma conclusão de parte desses estudos é que o sistema agroalimentar atual ha evolucionado consideravelmente em um aumento de produção agrícola. Isto não há dúvida, pero, sin embargo, continua com a pobreza e a desigualdade. Todo o processo de modernização agrícola, empiezado especialmente em los anos 60, tinha como principal objetivo o fim da hambre.
pero terminamos com o hambre em mundo, né? La FAO, que é a Organização das Nações Unidas, nos dizem que hoje quase 800 milhões de pessoas em todo o mundo padecem de desnutrição crônica, ou seja, de la fome, de la hambre. Fome em Brasil se chama fome, de la hambre. Então, e há estudos preliminares agora que com a pandemia este número pode aumentar, né? Então, em um momento onde o sistema agroalimentário, mesmo com grandes safras de monocultivos produzidos, especialmente América do Sul, tem uma produção muito forte de granos, pero isso não é suficiente, né? Porque o sistema agroalimentar é bastante desigual, né? E tem uma série de problemas que vou tentar rapidamente mostrar para os teus. Este uma foto que um companheiro uma vez aí hecho uma apresentação e para mim me tocou bastante porque é em Haiti onde Haiti tem maior taxa de pessoas subnutridas do mundo e isto é trigo que as Nações Unidas entregam para pessoas em las comunidades e esta senhora está misturando com a terra amarilla para fazer mais comida para as pessoas. Então, isto é o significado real de la hambre, né? Então, isto é uma foto que me marcou muito e por isso trouxe para vocês. Um outro elemento importante de atual sistema agroalimentário tem a ver com a situação que estamos vivendo agora com a pandemia. Então, se a produção, por exemplo, o sistema agroalimentário é tão desequilibrado hoje ecologicamente que há uma grande lista de patógenos mortais que surgiram devido à forma em que praticamos a ganaderia, né? Então, H5N1, influenza, H5N2, múltiplas variantes da gripe porcina, ebola, vírus Nipah, febre Q e vários outros que são fruto deste processo de criação em grande escala, onde há uma espécie única e geneticamente modificada e que há que as doenças e os patógenos se multipliquem e não só se multipliquem, pero evoluam, né? E que não tenha antibióticos suficientes para que haja controle. Isto tem causado muito problema. Então, um de los problemas do sistema agroalimentar convencional, em caso de la criação animal, é a criação de muitos patógenos que depois chegam a agredir os seres humanos. Bueno, pero faltam alimentos, né, em mundo, há um problema. Há uma discussão hoje que não é necessariamente o sistema agroalimentar, não é um sistema que não produz suficientemente os alimentos. Há alimentos para todos. Para se ter uma ideia, a produção de la carne granadeira, hoje produzimos 500% mais carne do que precisaríamos para todos os seres humanos. O problema é que há, junto com esta grande produção, uma concentração dessa produção e onde muita gente não come nada, né, tem hambre e há um problema de desperdício muito grande destes alimentos também e parte, né, de países chamados desenvolvidos
se quedam com a grande maioria da produção de alimentos produzidos. Então, há um problema sério de desigualdade no mundo com relação à produção alimentar, né? E o sistema agroalimentar é bastante desigual. Bueno, aí também, isto é fruto, obviamente, da desigualdade entre os seres humanos, né, que se expressa entre as pessoas mais ricas e os pueblos do mundo. Para se ter uma ideia, aí hecho uma pesquisa recente aqui em Brasil, onde parte de los ricos se quedaram mais ricos durante a pandemia e os pobres perderam 30% de seus ingressos. Né? Então, há um processo muito difícil de desigualdade e que genera hambre, genera muitos desequilíbrios, né, em relação aos sistemas agroalimentares. Isto se expressa no Brasil em la relação direta entre a habitação, por exemplo, né, e uma série de outras coisas que poderíamos nos quedar mostrando aqui, que tem relação direta com a desigualdade. Bueno, Futuishi e Havan produziram um livro chamado La Ciência Pós-Normal. É um livro que muito interessante, que fala da necessidade de pensar uma nova ciência e dentro do livro eles dizem que a ciência evoluciona à medida que é capaz de responder aos principais desafios de cada época, modificados a lo largo da história. A maior tarefa coletiva que enfrenta a humanidade hoje é resolver os problemas de risco ambiental global e a equidade entre os povos. Então, eu penso que estes são dois grandes problemas que têm relação com o que estou falando até agora, que é o problema da crise ecológica, a questão ambiental global, né, que está relacionada com as crises climáticas, né, o problema de uso intensivo dos recursos e o problema da equidade, que tem relação entre os diferentes pueblos, né, sul, norte, por exemplo, mas também tem relação com dentro de los pueblos, né, los hombres, las mujeres, né, los jóvenes, los maiores. Então, temos que pensar bastante sobre isso e o debate da tecnologia e a inovação também tem que mirar para estes problemas sociais, né, e ambientais para que darmos novas propostas, novas soluções para melhorar a qualidade de vida em nossos sítios. A partir disso, uma pergunta é: qual é o rol de campo científico, né? Então, eu vou me concentrar agora um pouco mais para falar dos sistemas agroalimentários e as inovações dentro destes sistemas para fazer uma ligação com o desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa ideia dos sistemas agroalimentários, há uma concentração muito grande na perspectiva da produção dos alimentos. Pero há grandes estudos que mostram que há uma necessidade de buscarmos a multi, né, funcionalidade da produção agrícola e a reconexão entre os conceitos de cultura e agrícola, né? Então, a ideia da agricultura, quer dizer, a agricultura só existe porque existem os seres humanos que transformam os ecossistemas em agroecossistemas. Então, essa transformação é feita a partir de trabalho e utilizando a tecnologia. O debate é que tecnologia estão utilizando e que energia estão utilizando para isto e o que é possível fazer para melhorar este processo. Não? E dentro desta discussão,
Henry traz a ideia de considerarmos a questão social, ambiental e econômica dentro de uma nova visão, né, de desenvolvimento sustentável. Então, não é possível falar sobre sustentabilidade falando apenas de los aspectos econômicos, né? Porque, em geral, quando falamos de crescimento, desenvolvimento, se as variáveis que se habla são sempre relacionadas a aumento de produção. Pero qual é o custo deste aumento, né? Como que se considera os aspectos ambientais e sociais dentro dessa perspectiva de aumento de produção? Então, um pouco isto que queria trazer para podermos discutir depois. A Clara Nichols habla para nós que uma agricultura de futuro tem algumas características que são muito importantes. A primeira, os modelos agrícolas têm que ser independentes de petróleo. Temos que investir em tecnologias que sejam mais limpas, né? Agroecossistemas que tenham baixo impacto ambiental, agroecossistemas que tenham resiliência frente às mudanças climáticas, agriculturas que sejam multifuncionais, que não sirvam apenas para produzir alimentos, mas que generem serviços sociais e ambientais também. E sistemas alimentares locais. Investir em la cultura campesina, investir em alimentos produzidos pelo território, por pessoas que vivem em território, é fundamental para generar uma segurança alimentar e nutricional de los pueblos de nossa região. E isto dialoga muito com os objetivos de desenvolvimento sustentável apontados pela Organização das Nações Unidas, né, onde se habla de fome zero, agricultura sustentável, né, saúde e bem-estar. Podemos falar também de uma nação contra a mudança global de clima e vários outros objetivos de desenvolvimento sustentável apontados pela ONU, que dialoga com esta necessidade de modificarmos, né, cambiarmos nosso sistema agroalimentar atual. Bueno, Vivet traz uma pergunta importante: como utilizará a humanidade estes colossais desafios que tem para crescer como humanidade, para dar um salto qualitativo em sua qualidade de humanidade, em sua qualidade de consciência? Então, nós outros temos agora uma oportunidade, se podemos falar assim, de repensar, né, nossas investigações e nossas ações frente a estas mudanças, esses câmbios que têm ocorrido com o planeta. E a pandemia também foi um momento muito importante para sermos isso. Temos uma série de tecnologias produzidas pelos seres humanos, mas seguimos, né, com trabalhos muito degradantes para os seres humanos, seguimos sendo, de uma certa maneira, a tecnologia que é produzida em geral é uma tecnologia que grande parte da sociedade não tem acesso. Não tem acesso porque é cara, é uma tecnologia excludente, e exatamente nesse tema que vou entrar agora, como pensar tecnologias que sejam produzidas a partir das realidades locais. Tá? Então, o desafio grande é como associar todo este conhecimento humano que há muito tempo sendo produzido e com as necessidades que temos em nosso tempo agora. O que entendemos, então, por tecnologias, né, ou inovação tecnológica? Inovação é um ato de inovar, é o ato de fazer algo novo. Então, este é um conceito muito sencillo, não?
Pero quando falamos de tecnologia, temos uma série de perspectivas teóricas que poderíamos falar, né? Aqui não há tempo para isso, pero vou me concentrar em la ideia de las tecnologias sociais e em las inovações campesinas, né? Porque são tecnologias que dialogam muito com o tema de los sistemas agroalimentares. Bueno, quando falamos de tecnologia para o campo, para o espaço rural, em geral pensamos em drones, pensamos em aviões, pensamos em pesticidas, em adubos quimicamente modificados, né, em abonos quimicamente modificados, enfim, pensamos em alta tecnologia. Pero grande parte do mundo tem tecnologias que são muito sencillas e que ajudam muito em la produção, especialmente de los campesinos e de las campesinas. E é disso que vou falar um pouco agora. Quando falamos desta tecnologia, estamos falando, né, do que chamamos de tecnologia social, né? Então, a primeira ideia da tecnologia social é que seja uma tecnologia apropriada, né? Um processo de estabelecer os efeitos sociais, ambientais de uma tecnologia e que de uma tecnologia proposta antes de seu desenvolvimento. E é o intento de incorporar elementos beneficiosos, né, em las diversas fases de seu desenvolvimento. Então, a tecnologia apropriada é um tipo de tecnologia que é construída, né, é produzida junto com as pessoas que vão utilizar esta tecnologia, né? E aí há algumas perguntas importantes para identificar estas tecnologias. Primeiro, inclui as necessidades dos setores mais pobres da população? Conserva o meio ambiente? É adequada em relação com os recursos naturais disponíveis? Depende de fontes de energia renováveis ou depende de combustíveis fósseis? Estes são alguns elementos, algumas para identificar se esta tecnologia é apropriada em território, especialmente quando falamos de territórios camponeses. Não? E em Brasil há um movimento chamado Movimento de Ciência e Tecnologia Social, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que tem 4 princípios importantes. O primeiro é o rechaço de la imagen de la ciência e tecnologia como atividade pura. Tá? Segundo, a crítica de la concepção de uma tecnologia como ciência aplicada e neutra. Quando falamos de la ciência, la investigação, tem muita gente que trabalha com essa ideia que a tecnologia é produzida para todos. Não é verdade. A tecnologia é produzida com uma intencionalidade e muitas delas vezes ela tem, né, color, ela tem gênero, ela tem classe incluso. Então é muito importante trabalharmos com essa ideia. Condena a tecnocracia, né, toda a burocracia que é criada para produzir ciência e a tecnologia como um processo educativo. Então, assim, como pensamos a ciência e a tecnologia como um processo onde as pessoas aprendem junto e não só um punhado de pessoas que produzem dentro de los muros das universidades, de los colégios tecnológicos, né? Mas como temos uma relação com a sociedade em geral. Bueno, e aí, quando falamos de tecnologia apropriada, é importante trazer um conceito de tecnologia social, quer dizer, estamos falando de um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e aplicadas em la interação com a população, apropriada por esta, né, representam soluções para a inclusão social e a melhora de condições de vida. Eu penso que isso é algo central. Quando falamos de tecnologia social, estamos falando de tecnologias ou metodologias que puedan
realmente melhorar a vida das pessoas e não somente de uma parte pequena dessas pessoas. Não? Aqui temos vários processos de construção, em geral, para se fazer uma tecnologia, para se construir uma tecnologia nova, tem que ter processos participativos, né? E aí, em Brasil, há uma série de organizações e eu trabalho incluso com isso para como disponibilizar metodologias, né, apropriadas para que nós outros consigamos fazer o diálogo, né? O diálogo de saberes entre os saberes populares, saberes ancestrais e o conhecimento científico. Eu penso que isto é um aspecto muito interessante para generar novas tecnologias. Bueno, obviamente que para isto temos que pensar uma nova forma de fazer ciência, né? E aí a integração de diferentes disciplinas acadêmicas, com ênfase em incluir ciências sociais e naturais, a integração de diferentes formas de conhecimento, incluindo saberes locais, tradicionais, culturais, espirituais, né? E a produção de um enfoque transdisciplinário, né, de conhecimento, que tem a ver exatamente com a ideia de integração do conjunto de áreas de conhecimento juntamente com o conhecimento que é produzido pela sociedade em geral, que não necessariamente passa pela ideia da produção de conhecimento científico. Então, pensar tecnologias sociais, antes de tudo, é reconhecer que a ciência não é a única forma de produção de conhecimentos. Os pueblos ancestrais, e a Colômbia tem muitos pueblos originários, assim como em Brasil, são produtores de conhecimentos historicamente demonstrados, e que muitas delas vezes nós outros que estamos na academia ignoramos completamente. Então, eu penso que é fundamental que reconheçamos essas formas de produzir e para produzir tecnologias novas, porque estes pueblos também têm problemas que às vezes não se consegue resolver. Então, o papel da universidade, o papel das instituições de pesquisa é exatamente proporcionar o diálogo destes saberes a partir de um processo transdisciplinário de investigação. Bueno, e aí, dentro desta ideia, eu tenho trabalhado muito com uma perspectiva científica chamada de agroecologia, né? Que é, né, é um conjunto de princípios e métodos que atuam, né, e que articulam um conjunto de vários conhecimentos de várias áreas diferentes e junto com os conhecimentos tradicionais dos agricultores, a partir de processos de investigação participativa em los campos dos agricultores, junto em la universidade, constrói formas tecnológicas específicas para resolver os problemas que são demandados por esses pueblos. Então, a agroecologia é uma ciência que tem crescido bastante, aumentado bastante em la região, em Latinoamérica, né, e também em outros sítios do mundo, pero tiene nascimento em Latinoamérica e é muito interessante para pensar novos sistemas agroalimentários, né, que sejam mais sustentáveis, que consigam generar mais produção de alimentos nos territórios onde as pessoas se quedam. Diante disto, grande parte destes processos de generação de novas tecnologias a partir da agroecologia são geradas junto com os campesinos e as campesinas, né? Há uma grande rede campesina de produção de alimentos, né? Hoje, para se ter uma ideia, se produz a rede campesina de alimentos em mundo produz em torno de 50 a 70% do alimento, né, que é consumido pela população mundial, pero
tem apenas entre 25 e 30% da terra, 30% da água de uso agrícola, 20% dos combustíveis que se usam na agricultura. Então, é uma agricultura altamente eficiente na produção de alimento, porque tem poucos recursos e consegue produzir grande quantidade de alimento. Eu tenho falado muito em Brasil de que onde se queda muita gente de los campesinos e campesinas do território, ali tem segurança alimentar e nutricional. Claro, em Brasil passamos por questões muito complexas de política, né, com o atual governo, e temos desmonte muito grande das políticas públicas para a agricultura campesina em Brasil, pero os campesinos seguem resistindo e produzindo, mesmo em la situação da pandemia que vivemos atualmente. Bueno, os campesinos também têm uma característica muito interessante que protegem a agrodiversidade. Em um mundo, temos em torno de 7.000 espécies de cultivo, 2 milhões de variedades alimentares adaptadas a milhas de geografias, microclimas, solos e ecossistema, entre 80 e 90% das semilhas da produção em pequenas parcelas são semilhas criollas, ou seja, semilhas de próprio território que se quedam ali e que são melhoradas pelos próprios campesinos e tem autonomia para plantar, para a ser, né, toda a sua colheita, né, e deixar esta semilha para o próximo ano. Então, é muito importante o tema da agrobiodiversidade junto ao debate da produção de conhecimentos e da inovação campesina. Bueno, dentro desta ideia, este é um exemplo da importância das semilhas criollas em Brasil. Este é um estudo que nossa instituição de pesquisa, a IETO, comparando semilhas que são semilhas criollas, ou seja, semilhas de território. Este estudo foi feito na província de Paraíba, em Brasil. Então, estas em azul são semilhas criollas e estes são dados de produção. E aqui temos semilhas melhoradas geneticamente, produzidas, né? E vejam a diferença. Estas são semilhas adaptadas em la realidade e conseguem ter uma produção muito boa, né? A maioria é melhor de las sementes que são ditas mais produtivas porque são hechas pela ciência. Então, este é um bom exemplo da importância de os processos de conhecimentos que são criados pelos campesinos e que muitas das vezes a ciência ignora e produzem semilhas que não têm, né, uma produtividade maior, né, ou melhor das semilhas criollas. Então, isto é um exemplo claro, né, de como que nós outros precisamos reconhecer, né, todo o trabalho histórico ancestral que os campesinos e as campesinas fazem com as semilhas. Bueno, este é um artigo produzido, um paper produzido. Bueno, outra tecnologia que gostaria de mostrar é a cisterna de placa, que é uma invenção brasileira e que ha sido muito importante em Brasil, em la região do Nordeste do Brasil, onde temos muito problema com a falta d'água, né? E água para beber, inclusive. Então, isto é uma tecnologia que foi desenvolvida por um campesino e houve um programa chamado 1 milhão de cisternas de placa, 1 milhão, onde se desenvolveu uma série dessa tecnologia para muitos campesinos e aí com que muitos deixassem de ter problemas com água ou reduzisse este problema. Então,
para mostrar como que a tecnologia social é possível e como que ela pode ser em grande escala, né? Esta é uma tecnologia também organizada. O Banco do Brasil, que é um banco estatal, produz um sítio onde há um banco de tecnologias sociais. Se vocês necessitarem de mais informações, se pode buscar. E a ideia central é que as tecnologias sociais compreendem produtos, técnicas, metodologias que podem se aplicar, desenvolver em interação com a comunidade e que representam soluções efetivas para a transformação social. Então, esta é uma ideia de uma tecnologia que realmente tem uma importância dentro dos territórios em Nordeste. Bueno, aqui também é um exemplo de uma tecnologia na Amazônia, onde me quedo. Este é um grupo de campesinos e campesinas da Amazônia, de um sítio chamado Gurupá, e eles produziram uma espécie de organização para produção de camarão ecológico. Camarão são gambas, né? Ecológicos para... Então, houve todo um desarrollo de uma tecnologia social e que generou a melhoria da pesca de camarão, de los gambas, né? Onde estes gambas passaram a pescar apenas gambas maiores, enfim. Então, eu não tenho muito tempo para explicar, mas é mais uma tecnologia produzida também, manejo comunitário de camarão, e é feito de maneira comunitária, é feito pela comunidade. Bom, uma outra ideia é exatamente a inovação campesina. Esta é uma experiência onde trabalho em IFPA, criamos uma pequena tecnologia para melhorar a produção de composto orgânico, né? E esta tecnologia ela foi dialogada em las comunidades. A partir daí, os campesinos adaptaram esta tecnologia, né? Isto chamamos de novidade, que é uma tecnologia que nem tem mais um conhecimento totalmente científico, nem um conhecimento de los campesinos. Juntou os dois conhecimentos, né? Se criou uma coisa nova a partir de diálogo de saberes. Então, este é um passo importante das tecnologias sociais também, que é né? Ouvir as pessoas, né? Para que tenham novas ideias e se criem novas tecnologias. Isto genera também produção científica, né? E genera multiplicação. Este já é uma nova forma de ser, também uma instituição em outro sítio de IFPA, né? Bueno, e para finalizar, vou falar de duas experiências de generação de tecnologias sociais que temos em nossa instituição, em FPA. Uma é a Incubitec, que é a incubadora tecnológica de desenvolvimento e inovação de cooperativas e empreendimentos solidários. A Incubitec é uma experiência coordenada por um professor da economia solidária, chamado Adebaro Reis, e que faz um trabalho muito interessante com as cooperativas e as associações de campesinos e campesinas em nossa região onde IFPA está ubicado. Estas são algumas das organizações de campesinos que são parceiras, né? E IFPA, junto entre professores, investigadores, estudantes de vários cursos, né, várias classes, carreiras acadêmicas, vão para o meio rural, identificam os problemas, as demandas das cooperativas e associações e depois desenvolver tecnologias para melhorar esses problemas ou resolver esses problemas junto com os agricultores. Então, se aqui há algumas experiências, isto é um espaço campesino, este é um estudante da carreira de agronomia,
Aqui és uma estudante de nível técnico profissional, técnico em agropecuária, e que ha produzido uma inovação com relação à pupunha, não sei se em Colômbia tem pupunha, que é um fruto de uma palmeira, e ela conseguiu ser uma inovação para congelar este fruto e vender, enfim, é uma tecnologia interessante. E lá em Cubitec tinha hecho várias outras experiências com muitas organizações sociais, né, nesse sentido. E a partir da interação entre os estudantes, os investigadores, os professores, os técnicos de IFPA, junto com os campesinos e campesinas. Outra experiência nossa um núcleo de estudos em agroecologia que temos também em FPA. Eu faço parte deste núcleo e criamos uma ideia que chamamos de unidades pedagógicas para a experimentação agroecológica. Então, em vez de fazermos as experiências do Instituto, hacíamos também experiência no Instituto, pero hacemos junto com os agricultores em seus sítios. Então, aqui algumas das experiências, meu tempo já está encerrando, pero aqui outra são sistemas agroflorestales. Aqui é a produção de horta orgânica e a criação de lombriças para a produção de humus orgânico. Aqui é um laboratório de permacultura, que é uma agricultura de base ecológica. Este é um laboratório do professor Fernando Favacho, que é um professor especialista em permacultura em nosso instituto. Aqui um laboratório na área de caprino e ovino. E para finalizar, vou falar rapidamente de nosso programa de pós-graduação, que incluso é aberto para os companheiros de Colômbia também. Tem que ter curso acadêmico superior completo, pero se pode ser master. E agora aprobamos doutorado em desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares, que empieza provavelmente ano que vem. Depende muito da situação da pandemia. E nosso curso é em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares e é interdisciplinário. Então, trabalhamos com a educação rural, economia solidária, tecnologias sociais, a questão alimentária, agroecologia, né, manejo sustentável de los bosques florestais, né? E temos uma ideia de produção de inovações e impactos em uma sociedade desde os trabalhos de master, né, trabalho final de master, hechos no programa. Há um trabalho final, pero sempre tem que ter um produto. O produto é uma tecnologia que pode ser uma tecnologia social, uma tecnologia educacional, né, uma patente. Enfim, então a ideia é sempre generar um produto que resolva um problema dos grupos que estão ali conversando. Já estou finalizando. Então, esses aqui são alguns dos produtos que temos hechos. Isto sistemas agroflorestais, aqui com plantas medicinais, né? Enfim, jogos educativos, né, para os filhos de los campesinos, biodigestor, regeneração de energia alternativa. Finalizo com esta foto de mulheres do mundo para dizer que quando pensamos em tecnologias sociais é fundamental pensarmos na questão de gênero. Sabemos que há um problema muito grande ainda com a sociedade muito patriarcal e as mulheres são invisibilizadas em seu trabalho, e nós outros acreditamos que temos que dar lugar de fala para estas mulheres e que elas são muito importantes no desenvolvimento de tecnologias de produção, além de tudo que hacen, né, em sua vida. Então, queríamos finalizar com
a necessidade de la visibilidade do trabalho das mulheres em la vida campesina e em toda a vida, né, em la sociedade de maneira general. E para fechar, uma frase de Bertoldo Brecht que diz: não aceitem lo habitual como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrento, de confusão desorganizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer impossível de cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. De verdad que fue una excelente presentación. Quiero agradecerles también a cada uno de nuestros participantes por sus preguntas. Entonces voy a iniciar con nuestra primera pregunta, doctor. Lo hace una de nuestras docentes investigadoras en nuestra institución y dice: ¿qué estrategia ha implementado el país para dar cumplimiento e impulsar el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria? ¿Y cuál ha sido la participación de la academia y de la sociedad civil en este proceso? Bueno, é importante compreender que o Brasil tem atualmente uma situação muito complexa, né, do ponto de vista político, e eu penso que nós tivemos entre os anos de 2000 a 2016, mais ou menos, um conjunto de políticas públicas que tinham muita força, né, para enfrentar esta questão de la seguridade alimentar e nutricional, pero também com muita participação da sociedade civil. Obviamente que com muitas contradições, né? E os sistemas agroalimentares do Brasil é um sistema historicamente agroexportador, né? Então se é voltado para exportação, especialmente de commodities, né? Hoje somos um grande exportador de soja, né, de maíz, de granado e uma série de outras commodities, né? E isto não ha cambiado muito em los últimos anos, pero houve em um certo período um apoio maior para a agricultura campesina, especialmente com créditos, né, com investimentos, né, na agricultura campesina, e programas muito interessantes como o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Antecipados, chamamos de PAA. Este programa, incluso, foi premiado pela FAO, que é um programa onde se incentiva os campesinos a produzir, o governo compra esta produção e distribui para as populações vulneráveis socialmente, né, que têm problema de hambre, de condições de vida malas. Então, isto era um programa muito forte, pero em los últimos 2 anos, com a eleição de Bolsonaro, isto tem, vamos dizer, há um desmonte das políticas públicas, infelizmente, para apoio dos campesinos e campesinas em Brasil. Isto é um grande problema, pero a sociedade civil, agora, em la pandemia, por exemplo, tivemos muitas experiências de construção coletiva de distribuição de alimentação para as populações mais pobres, com os paros, né? As pessoas se quedaram em sua casa e muitos perderam seus empregos e não conseguiram trabalhar e estavam com muita dificuldade. Então, houve muita solidariedade das organizações campesinas, haciendo a distribuição de alimentação, ora sem cobrar nada, ora cobrando preço justo, né, ou preços muito baixos, para que essas populações pudessem acessar. Então, há uma complexidade muito grande e, dependendo da região, isto é mais afetado ou menos afetado. Tínhamos também uma política muito importante em Brasil, foi o primeiro país a ter a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que era um grande plano para
hacer o avanço da agroecologia e a produção orgânica, pero também foi extinto, né, início do governo Bolsonaro. Então, passamos agora por um problema muito grande de políticas e investimentos na área da segurança e da segurança alimentar. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con una pregunta de la docente, también investigadora Lady Luz Adechini. Dice, ¿el movimiento de ciencia y tecnología es abierto a la comunidad internacional interesada o está pensado en la respuesta directa de las problemáticas de la Amazonía panamericana? Não, hoje há uma série de ações do que temos chamado de la ciência cidadã. Não? Então, há uma crítica muito grande dessa ciência que se ubica apenas na universidade e busca, né, produzir esta ciência que é produtivista em termos de papers, de artigos científicos, pero não se queda, não se relaciona diretamente com a sociedade. Então, há cada vez mais em Brasil. Eu sou vice-presidente nacional de uma associação chamada Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação científica que tem como objetivo principal a difusão da agroecologia em Brasil, pero há uma Sociedade Latino-Americana de Agroecologia, la SOCLA, que compõe todos os países da região latino-americana. Então, esse é um exemplo de uma sociedade onde se discute a ciência e a tecnologia de uma outra maneira. Temos chamado de movimento de ciência cidadã, né, que é a necessidade de pensar na ciência que tem como objetivo principal resolver problemas da sociedade em geral, né, e principalmente de los pueblos mais pobres, né, de las pessoas que necessitam realmente desta generação de conhecimento. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta porque, bueno, el tiempo ha sido un poco corto. Permítanme un segundo. Esto lo hace un estudiante. Él se llama Elson Arizala. Él es estudiante del Colegio Mayor de Bolívar en promoción social. Y dice, ¿cómo se puede articular estos proyectos en procesos de autogestión social y comunitario? Y si estos están dirigidos a comunidades con algunas características específicas. Eu penso que é totalmente possível, né, fazer esta. Nós trabalhamos com três grandes conceitos: a ideia de agroecologia, né, na perspectiva, vamos dizer, ambiental, ecológica, social, a economia solidária, né, que é uma perspectiva de economia que pensa exatamente em la ideia da autogestão, da autoorganização, né, de las pessoas, e a educação do campo, que, bueno, não há tradução em geral, vocês chamam de educação rural, pero aqui em Brasil a ideia da educação rural é uma educação que os pueblos em geral são convidados a sair de campo da educação rural. Então, os movimentos sociais criaram o conceito de educação do campo como uma ideia de la educação que valoriza a identidade das pessoas que estão no campo, seu trabalho, sua vida, seu território, sua cultura, né? Então, eu penso que estes processos de autogestão, hoje, quando se habla de sistema agroalimentar, nós temos que pensar desde a produção até o consumo. Você pode deixar de comprar um móvel, pode deixar de comprar uma computadora ou
bufanda, pero não pode deixar de comprar nunca comida para comer, né? Todos os dias temos que comer. E a pergunta é: quem produz nossa comida? De onde ela vem? Como ela é produzida? É produzida a partir de um modelo excludente ou um modelo que inclui as pessoas, não? Então, eu penso que nós, às vezes que estamos em las cidades, não nos perguntamos de onde vem nossa comida. E este é um debate importante. Por exemplo, em IFTA, nós criamos um grupo autogestionado para consumir comida de los campesinos. Então, um grupo de professores e técnicos de instituto que se juntam e compram junto a comida. Sai por um preço mais baixo e pero justo para os campesinos, porque compramos direto deles. Não tinha nenhum atravessador, pode-se dizer, uma pessoa que hace, né, vamos dizer assim, o câmbio entre intermediário o o... intermediário. Isto, Ok. não há um intermediário, não? Então, se por isso o preço é mais justo, porque pagamos um pouquinho menos, pero ele recebe um pouquinho mais, porque o intermediário não ganha com isso, não? Então, esta é uma ideia de autogestão em la ciudad, né? Então, se eu penso que em todos os sítios podemos fazer autogestão ou organização comunitária, não há para um grupo específico. Listo. Bueno, doctor, le agradecemos tanto esta intervención tan importante de este tema. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido un gusto para nosotros poderle tenerlo en este espacio de conocer más de Brasil. Si quiere decir algunas palabras corticas y finales para despedirnos. Eu quero apenas agradecer, né, pedir perdão por se me alonguei muito em tempo de minha charla e dizer que estamos à disposição. Nossa instituição IFPA é uma instituição ubicada em La Amazônia e que está à disposição para ser cooperação internacional, para que podamos fazer trocas, né, intercâmbios, e temos agora processo para master. É importante dizer que aqui os programas de pós-grado são todos gratuitos, né? Não se paga por eles, então estão todos invitados a conhecer. É só entrar em nosso sítio IFPA e buscar os programas que ali estarão, vale? Então, muitas graças por tudo. Ay, muchas gracias, de verdad. Bueno, agradecerles a todos nuestros participantes su amable presencia. Sigamos con la Semana Internacional. Esperemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Feliz noche.